Amigos, irmãos, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 25 de dezembro, dia do Natal. Espero que todos vocês tenham passado uma noite maravilhosa, tenham celebrado, tenham se alimentado, tenham buscado ao Senhor, também tenham se lembrado daqueles que estão sofrendo. Que Deus abençoe a todos rigorosamente, ricamente e de uma forma especial. Estamos finalizando a lição de número 13, lição que tem como tema central: escolham hoje. O verso para memorizar nos diz: mas, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, verso 15. O tema da lição de hoje é terminando bem. Leia as últimas palavras do livro de Josué, que foram escritas por um editor inspirado por Deus. Isso está escrito em Josué 24, versos 29 a 33. E responda: de que forma essas palavras não se referem apenas ao passado, à vida de Josué, mas também ao futuro? E o tema da leitura é a morte de Josué e de Eleazar. Depois destas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança em Timnat-Sera, que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, cidade que pertencia a Finéias, seu filho, e que lhe tinha sido dada na região montanhosa de Efraim. Respondendo então à pergunta de número 5, o epílogo aponta para o futuro, a menção da terra não totalmente conquistada, a fidelidade temporária e os ossos de José prenunciam tanto a apostasia em Juízes quanto a esperança escatológica. O epílogo que relata a morte de Josué e Eleazar, o sumo sacerdote, encerrou o livro de Josué com um final sóbrio. Ao descrever o enterro de Josué, de Eleazar e dos ossos de José, o autor apresentou um contraste entre a vida fora da terra prometida e o início da vida dentro dela. Não havia mais necessidade de ficar vagando. Os restos mortais dos líderes não precisavam ser mais carregados com eles. Os patriarcas sepultaram seus parentes na caverna de Macpela, em frente de Mamre, que é Hebrom, enquanto os ossos de José foram sepultados em Siquém, no campo que Jacó havia comprado dos filhos de Hamor. Agora, a nação enterrava seus líderes no território de sua própria herança, expressando assim um senso de permanência. As promessas feitas aos patriarcas haviam sido cumpridas. A fidelidade de Yahweh é o fio condutor da história que liga a posteridade de Israel ao seu presente e futuro. Os últimos parágrafos do livro ligam toda a narrativa a uma história maior no passado e também abrem o caminho para o futuro.
O ex-arcebispo da Cantuária, na Inglaterra, George Carey, em um discurso proferido na Igreja da Santíssima Trindade, em Shrewsbury, declarou que a Igreja Anglicana estava a uma geração da extinção. De fato, a Igreja está sempre a uma geração da extinção. E assim foi com o povo de Deus do Antigo Testamento. Um grande capítulo da história de Israel havia chegado ao fim. O futuro do povo dependia do tipo de resposta que ele daria às muitas perguntas que dizem respeito ao futuro. Israel seria fiel ao Senhor? Será que conseguiria continuar a tarefa inacabada de possuir a terra prometida? Conseguiria se apegar a Yahweh e não se envolver com a adoração de ídolos? Sob o comando de Josué, uma geração permaneceu fiel ao Senhor. Mas será que a próxima geração manteria a mesma direção espiritual traçada por seu grande líder? Cada geração sucessiva do povo de Deus, ao ler o livro de Josué, deve responder a essas mesmas perguntas. Seu êxito depende das respostas que derem em sua vida cotidiana e de como se relacionarem com as verdades que receberam. Josué, assim como Paulo, podia dizer: combati o bom combate. Isso está descrito em 2 Timóteo 4, verso 7. Qual foi a chave para o sucesso de Josué? Que decisões você precisa tomar hoje para terminar com a mesma certeza da salvação? Senhor bendito, Pai poderoso, que palavras fortes! Que necessidade nós temos de verdadeiramente concluir o bom combate, combater com todas as forças e viver uma vida digna ao teu lado. Precisamos estar mais ligados a ti, mas sem ti, sem a tua ajuda, nós não conseguimos. Precisamos terminar bem a nossa história, levar outros à salvação, à glória tão esperada por nós, por nossa geração, por essa humanidade perversa caída. Por favor, Senhor, nos ajuda, nos dá paz, saúde e segurança. Rogamos em nome de teu Filho Jesus. Amém.